O ecumenismo e o movimento carismático. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Gilberto Malafaia e publicado no jornal Mensageiro da Paz em março de 1985. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ecumenismo, unidade de todos os povos contidos na mensagem do Evangelho. Movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs. O canal Diário Pentecostal Historiando selecionou alguns artigos publicados no jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus, em circulação desde os anos de 1930. O objetivo é apresentar o que as Assembleias de Deus via de negativo na questão do ecumenismo e comparar com a visão que ela tem atualmente. Pode ser que você pense qual o problema de várias religiões se unirem se todas, de sua maneira, acreditam em Deus? Através dos textos em questão, você compreenderá qual o problema do ecumenismo. Assista os 4 vídeos que preparei sobre o ecumenismo. Ecumenismo versus Realidade Espiritual, de maio de 1980, escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Diga não ao ecumenismo, de fevereiro de 81, escrito por Olímpio Adorno Vação. A Ameaça Ecumênica, de setembro de 81, escrito por Abraão de Almeida. A Farsa do Ecumenismo, de março de 82, escrito por Adival Vale, evangelista, bacharel em letras pela UERJ e professor de grego e hebraico. E, por fim, o ecumenismo e o movimento carismático, um texto de Gilberto Malafaia. Em nossos dias surgiu entre alguns líderes protestantes, sob a inspiração de Roma Papal, o chamado movimento ecumênico, que pretensamente busca identificar e unir todas as igrejas protestantes com a Igreja Romana, usando o argumento sutil da crença de terem todos a mesma unidade substancial extraída da oração intercessória do Senhor Jesus, registrada no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 21. A exegese deste texto, feita pelos apologistas do ecumenismo de Roma, é um meio sutil, usado para barrar o avanço da pregação do Evangelho entre as hostes do catolicismo idólatra, comprometido com o sincretismo religioso sob a égide do Papa. O pensamento do Senhor Jesus, no texto supracitado, expressa claramente a unidade espiritual entre os seus verdadeiros discípulos, os quais se identificam com ele através do novo nascimento, visto que conhecem ao Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o seu enviado. Jamais a liderança das Assembleias de Deus deve contemporizar, sob qualquer pretexto, com o argumento ecumênico da união entre os crentes verdadeiros e os idólatras romanistas. Nosso posicionamento é o de repulsa intransigente a essa falsa unidade liderada pela Igreja Romana, que conta com o apoio ostensivo de alguns líderes de certas denominações ditas evangélicas. A liderança de Roma Papal, reconhecendo que o povo evangélico pentecostal é o único que resiste às influências do chamado movimento ecumênico, idealizou um meio de atraí-lo a fim de eliminar as resistências dos seus líderes. Ingressaram então no rastro do genuíno movimento pentecostal carismático, pregando também que os católicos são batizados com o Espírito Santo e falam línguas, a despeito de continuarem adorando imagens de escultura. Católicos Pentecostais é o título de um livro publicado há pouco tempo por escritores católicos sob a inspiração romanista, a fim de atrair o povo pentecostal. Nesse livro,
citam-se pretensas experiências de pessoas católicas, as quais dizem ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Jamais poderemos admitir que aqueles que tenham recebido o batismo com o Espírito Santo continuem seguindo as práticas do culto romanista idólatra, adorando Maria, encurvando-se às imagens de escultura, cultuando os mortos, entre muitas outras práticas abomináveis. Aqueles que lá estão e forem chamados por Deus, hão de ouvir a sua voz inconfundível que diz: sai do meio deles. A palavra de Deus expressamente diz que não há consenso entre o templo de Deus e os ídolos, 2 Coríntios 6:16. Cremos, portanto, que essa experiência carismática não pode ser comunicada aos idólatras, mas somente aos crentes em Jesus. O movimento carismático genuíno, sem cheiro de romanismo, é aquele que se manifestou na experiência dos primeiros apóstolos e discípulos do Senhor Jesus e que se expressa com os mesmos sinais evidentes registrados nos Atos dos Apóstolos e também constatado na experiência pentecostal vivida pelas Assembleias de Deus em derredor do mundo. Então, este glorioso movimento carismático, oriundo do Espírito de Deus, invadiu as denominações evangélicas tradicionais, despertando os crentes a buscarem a promessa do batismo com o Espírito Santo, a qual se cumpre entre eles com as mesmas evidências pentecostais que ocorreram entre nós. Portanto, não discrepamos do nosso posicionamento escriturístico quando afirmamos que o movimento carismático dos últimos dias, visto no meio do povo de Deus, é obra do Espírito Santo, claramente identificada com a profecia de Joel, cujo cumprimento foi iniciado no dia de Pentecoste, tem chegado aos nossos dias. Gilberto Malafaia. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.